atividade dentro do 15º Fórum de Comunicação da UFN, integrando os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. E o assunto dessa noite, dessa mesa, é um assunto que interessa a todos que trabalham com comunicação, que é podcast. E a nossa convidada é Alexandra Zanello, jornalista, egressa da UFSM, empresária, palestrante e militante da causa feminista. Ela é inquieta, curiosa, apaixonada por um podcast, engata facilmente papos durante horas e horas, adora uma boa discussão, principalmente se for regada a um bom café, né? Ela trabalhou no Grupo RBS, no Diário de Santa Maria, no Diário Catarinense, foi editora executiva do Terra. Desde 2014, ela tem o Padrinho Conteúdo e Assessoria. Recebeu o 35º Prêmio de Direitos Humanos por uma série de podcast sobre fake news. Ou seja, ela tem propriedade para falar conosco, então, essa noite. Nascida numa comunidade rural no norte do Rio Grande do Sul, em 2019, foi tema de um documentário com o nome dela, Alexandra, sobre como romper as regras de uma sociedade machista e patriarcal no campo. O tema, então, que a Alexandra vai falar conosco é sobre áudio de Renegado, a estrela da festa. O Brasil é considerado o país do podcast, né? Uma pesquisa do Spotify aponta que o país é o segundo maior mercado do gênero, perde apenas para Estados Unidos. O consumo cresce mensalmente 21% desde janeiro de 2018. Ainda uma pesquisa do Ibope aponta que 40% dos internautas brasileiros já conhecem algum tipo de podcast, o equivalente a 50 milhões de pessoas. Só que a gente também tem um dado oposto, né? 32% de entrevistados da pesquisa do Ibope, semelhante a 39 milhões, né, de internautas, nem sabem o que é podcast, não sabem o que é esse termo. Então, o que é esse formato de mídia sonora versátil que ganha adeptos entre consumidores, produtores, empresários querendo trabalhar suas marcas e também chegar aos públicos? É o tema dessa noite. Afinal, o que é podcast? Qual a diferença com o rádio? E quais os formatos, as técnicas, dicas, como hospedar, como trabalhar com as plataformas, e também a gente quer saber como trabalhar com obter recursos com isso, né? Ou seja, como monetizar o podcast. Então, passo a palavra para Alexandra. Agradeço imensamente ela ter aceitado o convite da organização, né, que representa, então, os dois cursos da comunicação aqui da UFN. E boa noite, Alexandra, e estamos sedentos para ouvi-la por horas, né? A gente tem um teto aí, mas se a gente tivesse mais, a gente ficaria e a gente pode também preparar um café virtualmente. Obrigado. Olá, gente, boa noite. Obrigada, Maurício. Vocês já abrem entregando que eu sou uma bela de uma faladeira, né, gente? Se deixar, eu vou embora e a gente só vai terminar esse evento na semana que vem. Mas eu prometo que eu vou ficar aí dentro do tempo. Depois a gente pode continuar, né, essa discussão pelas redes. Então, eu primeiro quero agradecer o convite. Já sou um pouco figurinha confirmada aí na UFN, é um prazer. Santa Maria, minha segunda casa, foi de onde eu fiz o meu curso de jornalismo. Eu amo muito essa cidade, então eu fico muito feliz em poder estar fazendo essa troca hoje com vocês. E porque eu acredito muito, eu gosto muito de ter essas conversas, essas trocas, agora por conta da pandemia, nesse formato novo, virtual aí que a gente está descobrindo. Falta um pouco do olho no olho, né? De todo mundo estar na mesma sala, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Mas eu acredito muito que cada vez mais o mercado e a academia precisam se olhar e se entrelaçar, porque quem sai da academia vai para o mercado e o mercado está esperando quem vem da academia. Então, eu acho fundamental essas trocas, essas conversas, essas trocas, porque eu também sempre aprendo muito quando tenho essa possibilidade. Então, meu muito obrigado, muito carinhoso.
e também porque eu gostei muito do convite para falar de podcast. Eu sou uma apaixonada pelo áudio, eu sempre fui. Eu comecei a trabalhar com jornalismo em Santa Maria, numa rádio. Não existe mais, né? Mas na extinta rádio CDN, onde fazíamos muita produção, muito jornalismo, e eu posso dizer que eu aprendi muito a fazer o jornalismo lá. E depois eu acabei migrando para o jornalismo digital, e eu acho que o áudio e o jornalismo digital, eles têm características muito parecidas, né? A agilidade, a facilidade, a rapidez agora, e agora com tantas plataformas de distribuição, WhatsApp e outros mensageiros que todo mundo usa, né? Isso facilitou muito nessa produção e nessa entrega desse conteúdo, e acho que esses formatos também acabam democratizando um pouco mais a informação, desde que ela seja tratada com muito cuidado, porque esses meios também facilitam a disseminação das fake news, né? Depois eu falo um pouco sobre o prêmio que eu ganhei, que envolveu fake news e podcast, e entramos um pouco nesse assunto. Bom, eu comecei a gostar, sempre gostei de rádio, sempre gostei do áudio, né? Como eu falei, na apresentação você falou, eu venho de uma comunidade rural, eu nasci numa comunidade no interior de uma cidade chamada Constantina, que tem 8 mil habitantes aqui no Rio Grande do Sul, então é no interior do interior. E o rádio, apesar de a TV ter sido muito parte da minha vida, assim, mas o rádio, ele sempre teve, né? O áudio, ele sempre teve uma coisa muito importante, ligado às notícias, porque eu sabia que determinados horários eu podia ligar o radinho lá do escritório do meu pai, que era um pequeno comerciante, que eu sabia que eu ia ter as notícias que provavelmente ainda não estavam, que não estavam, na sua grande maioria, no jornal que chegava lá em casa somente ao meio-dia, quando o primeiro ônibus passava na porta da minha casa. E internet, né, gente? Eu tenho 39 anos, internet não existia, então essa possibilidade de dar uma acessadinha no WhatsApp ou dar uma olhadinha no feed, nas listas do Twitter, era algo que a gente sequer imaginava que hoje estaríamos tendo toda essa facilidade. Então, eu sempre gostei muito, eu sempre entendi o áudio como uma possibilidade muito boa de você transmitir o que você quer, porque pela facilidade na transmissão e outro pela facilidade também da recepção. Eu posso estar na academia, eu posso estar tomando banho, eu posso estar correndo e eu posso estar ouvindo qualquer tipo de conteúdo, né? Eu não preciso, diferente da TV, que está ancorado na imagem, diferente do texto, né? Ou até mesmo do texto de sites e blogs e das redes sociais, que você precisa estar ancorado em outra imagem ou você está lendo, né? Então, o áudio é muito... Eu brinco que eu tenho várias listas, né? Eu tenho listas do que eu vou escutar, de que podcast eu escuto quando eu estou tomando banho e qual é o podcast que eu escuto antes de dormir ou quando eu estou andando na rua, ou então eu tenho lá minhas escolhas quando eu estou naqueles momentos que a gente chama, né, de microtédios, que tá em alguma fila, tá esperando alguma coisa, tá no Uber, tá no ônibus, tá se movimentando, às vezes não tem muita coisa para fazer, mas são momentos que eu acabo escutando os meus programas, porque eu posso ficar olhando pela janela, ficar esperando, e também posso me concentrar muito nesse áudio. Então, falando um pouquinho, mas qual que é a diferença de um podcast para um programa de rádio, né? O que é um podcast? Se discute muito isso, mas conceitualmente. É muito simples, né? Conceitualmente, podcast é apenas um arquivo de áudio disparado, distribuído pelo fantástico mundo da internet. Então, muitas vezes os formatos do rádio e dos podcasts, eles se cruzam. E o podcast abraçou muitos formatos do rádio. E eu separei alguns formatos aqui, né, para a gente conversar um pouquinho. Então,
Quando a gente escuta assim, ó, a gente tem alguns podcasts que são muito antigos aqui no Brasil, quando ninguém falava muito, a gente brinca que é quando a internet ainda era a lenha, né? Que era tudo muito difícil. Você, pô, internet de escada, esperava meia-noite para, né, gastar um pulso só, senão papai e mamãe ficavam malucos com a gente. Esses formatos do rádio migraram para o podcast, né? Para essa distribuição da internet, e hoje é permitido absolutamente todos os formatos. E quando a gente pensa aí em alguns, tipo o Mamilos, que foi um podcast super antigo, há muito tempo, ele existe, ele está aí, firme e forte. O Nerdcast também, que já passou por várias mudanças, que começou muito mais com humor, ele ainda é humor, mas hoje ele é muito mais abrangente, trata de outras várias coisas, até formatos noticiosos. Por exemplo, eu vou buscar o Sebrae, todo o Sebrae, grande parte do Sistema S tem em seus estados e no nacional pequenos produções de noticiosos e que distribui para a Padrinho, a minha agência, a gente é especialista em podcast. A gente começou a produzir em 2016, quando todo mundo dizia que eu era maluca, que eu estava olhando para o retrovisor, que eu estava olhando para trás. Mas lá fora, na Europa especialmente, os Estados Unidos, já era uma febre, já estava muita gente ouvindo, muitas empresas produzindo, muitos produtores de conteúdo produzindo esse formato de conteúdo. E eu sempre insisti muito que ele ia chegar. Então, a gente produz desde 2016 para o Sebrae São Paulo e para o Sebrae Rio Grande do Sul, todo o conteúdo deles em áudio. São boletins normalmente entre 2 e 5 minutos, são completamente noticiosos. Esses podcasts são distribuídos gratuitamente para todas as rádios desses estados. E basicamente são informações para micro e pequenos empreendedores, né? É serviço, assim, então eles são muito noticiosos. E ainda ele tem uma distribuição grande pelo SoundCloud, pelo Spotify, que é uma ferramenta que a gente vai precisar conversar. Esses caras estão a mil, estão fazendo investimentos bilionários, né? Então, vem coisa boa por aí. Eles vão liberar agora uma plataforma de vídeo, né, para concorrer diretamente com o YouTube, porque o YouTube também está concorrendo com o Spotify, com o lance do áudio. Então, vai ter mais uma possibilidade de monetização. Então, assim, eu acredito muito no formato áudio e com a facilidade da internet, cada vez mais fácil a gente ter, mais fácil e mais barato a gente ter planos de dados, né? Para a gente ouvir. Grande parte agora das operadoras, elas já não gastam teus dados, né? Quando você está no Spotify, quando você está no WhatsApp, nas redes sociais. Então, isso tudo ele tem facilitado muito para a gente, produtor de conteúdo, neste formato, e para as empresas que estão enxergando uma maneira de mostrar mais um canal para mostrar a sua marca, o seu produto, e de uma forma diferente, mais focado na produção de conteúdo mesmo, indo mais a fundo, com várias possibilidades. Então, eu acredito muito, eu acho que a gente está só começando nesse formato de conteúdo. E o mais legal disso tudo é porque cabe absolutamente todos os formatos que você quer fazer. Se você quer ter um podcast de 1 hora falando sozinho, tem público para isso. Se você quiser fazer podcasts curtos de 1 minuto, de 30 segundos, também vai ter. Se você quer fazer séries, também vai ter. E eu falo muito sobre um que, para mim, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vi, e que é o caso Evandro. O Evandro foi um menino que, na década de 90, no interior de São Paulo, ele desapareceu. Provavelmente ele foi sequestrado. E no ano passado, tem um site, inclusive, visitem, olhem, porque assim você vai ficar uma semana vendo todas as coisas que tem, ganhou vários prêmios. Mas o caso Evandro, ele nasceu como uma grande reportagem investigativa e narrativa, tem um cross de linguagem, de apuração,
para falar sobre o caso Evandro e também sobre outros casos de outras crianças que simplesmente sumiram, né, aqui no Brasil, como isso se dá. Esse é um caso de um podcast seriado e gigantesco, assim, ele agora está em busca de patrocínio, se eu não me engano, já conseguiu, e vem uma segunda temporada, porque são só 4 episódios enormes, e a gente ainda não chegou ao fim, né, da narrativa dele, do caso Evandro. Para mim, é uma das coisas mais bonitas dentro desse formato já feito, muito bem pensado, com uma estratégia, né, por trás disso. Então, eu estava falando que tudo não tem formato que você não possa usar dentro do podcast. E normalmente a gente tem ouvido e falado que fazer podcast é fácil, vamos fazer. Eu concordo e discordo. Não, na verdade eu não discordo. Eu só quero colocar uma pulguinha, especialmente porque aqui a gente está falando com profissionais e pessoas que vão cair no mercado, que já estão quase prontas. Então, eu acho que a gente tem que subir um pouquinho o nível disso, né, para falar. Uma coisa é a Alexandra, que não trabalha com isso, que não é da área da comunicação, né? Reúne os amigos, abre o celular, o áudio do celular ali, grava, corta e ok, e vai embora. Outra coisa é quando a gente fala em produzir esse tipo de material de uma forma um pouco mais profissional, né? Então, assim, sou um profissional, eu quero discutir as mulheres, o machismo das mulheres no campo. É preciso penso. É fácil, sim, tecnicamente, de produzir um podcast. Fácil e barato. E não há dúvidas quanto a isso. Pode ser caro também, né? Porque você pode querer ter o melhor microfone, você pode querer construir um estúdio, mas você pode fazer com um microfone que custa, sei lá, entre 100 e 150 reais. Hoje você consegue ter um microfone, plugar ele até mesmo no teu celular ou no seu computador, e você vai ter uma qualidade aceitável. Uma qualidade boa até, dependendo do que você for fazer. Mas não é simplesmente porque a gente usa a voz que a gente liga o microfone e sai falando, né? Então, é para isso que eu quero chamar um pouquinho a atenção, que produzir um podcast é como quando a gente vai produzir uma grande reportagem, ou a gente vai produzir uma matéria de TV, você pensa no enquadramento, na roupa, na luz, no tamanho da matéria, se justifica ter aquele tamanho. Para o podcast também. Você também precisa fazer uma pesquisa prévia, você entender do assunto. Se você for convidar alguém, você precisa primeiro conversar com essa pessoa, fazer uma pré-produção, explicar para ela como vai ser, definir, né? Saber um pouco da pessoa. Enfim, existe uma pré-produção que ela é muito importante. E às vezes eu tenho visto, assim, muita gente me procura para falar sobre podcast e fala, mas aí eu gravei, foi um fracasso, ninguém ouviu. E eu tenho dado uma cutucadinha sobre isso, assim. Mas você só abriu o microfone, falou coisas que você acha, que você pensa, você fez uma produção, você buscou. E a grande maioria das vezes em que as pessoas acabam se frustrando com a baixa audiência é quando não teve esse penso. Então, o podcast, independente do formato que você escolher, curto, longo, médio, seriado, narrativo, agora tá surgindo um monte, a Globo tá botando aí séries, né? Tá fazendo séries em podcast, numa parceria com o Spotify. Eu já tô maluca para escrever alguma coisa e fazer aí a audionovela, né? Nós estamos de volta. Então, eu sempre falo sobre isso, sobre gastar um pouquinho de fosfato, ter um penso antes, pensar para que público eu estou produzindo esse conteúdo. Porque quando você define isso, você define a persona, para quem vai, onde eu vou distribuir, qual a estratégia de distribuição, esse conteúdo já não está saturado no mercado, ele é mais raso, ele é mais profundo.
todas essas coisas, quando você tem isso definido e tem isso claro antes de abrir o microfone, que é a parte mais divertida, né, gente? Abrir o microfone, falar. E para mim, que sou completamente apaixonada por edição de áudio e para edição de áudio, né, as partes mais divertidas, a gente precisa buscar um pouco essa pré-produção, para entender um pouco o que é a tua concorrência, o que você tem de pessoas fazendo esse tipo de formato. Bom, não tem ninguém, então vamos abrir esse novo mercado, tá cheio de possibilidade, né? Eu brinco muito, ninguém produz conteúdo para pessoas com mais de 60 anos. Gente, produzam conteúdos para pessoas com mais de 60 anos. Essas pessoas, minha mãe me mata se ela ouvir falar que eu vou falando em terceira idade, tá? Eu já não falo mais porque ela fica maluca comigo. Mas eles consomem muito, 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 muito áudio, porque tem uma certa facilidade. Então, se você vai produzir, digamos, vamos produzir uma série sobre bem-estar ou, sei lá, finanças para pessoas com mais de 60 anos. Pensa como distribuir isso. Será que vai adiantar isso ser distribuído pelo Instagram? Será que é no Instagram que essas pessoas estão? Faz um recorte disso. Eu acho que essa é, assim, a principal coisa quando você quer abrir um podcast. E eu não estou aqui dizendo, gente, então eu não vou fazer. Ele está dizendo que tem que ser. Não, não é isso. Mas quando a gente quer profissionalizar, quando você quer começar a ganhar dinheiro com isso, e a gente está entrando num processo muito interessante de monetizar a partir do podcast, é preciso pensar nessas coisas, né? Essa pré-produção. Se preparar para ouvir a pessoa que você quer, fazer testes AB, fazer testes antes de botar ele no ar, sabe? Reunir uns amigos e falar, o que você acha? Você acha que com 30 minutos disso aqui, será que vai ter gente com saco para ouvir 30 minutos? Será que não é melhor fazer 3 de 10 minutos? Então, essas decisões, elas são super, super, super importantes para o teu podcast alcançar mais pessoas, atingir o objetivo. Porque, afinal de contas, né, gente, a gente sabe, ninguém quer produzir conteúdo e ter uma audiência baixa. Essa é uma verdade. É ruim isso, mas a gente não pode pensar em produzir o conteúdo para ter audiência, mas a gente fica um pouco frustrado porque é o teu trabalho, é o teu penso, tu botou teu coração naquilo, né? E aí quando a audiência não é tão boa, você fica um pouco, poxa, será que eu não estou fazendo bem? Mas eu acho que a grande linha é você ter essa pré-produção, você ter esse entendimento. E quando a gente vai pensar onde vai distribuir, não dá para pensar só no áudio. Você tem que pensar em fazer um canal onde estão as pessoas, fazer vários canais. Se tu vai botar no Spotify, você tem que pensar em fazer um canal bem feito, com uma boa descrição, com uma arte. E aí aqui a gente busca lá a galera do design, da publicidade. É preciso pensar visualmente também. Não é porque é uma onda apenas e que a gente só escuta, mas onde você vai hospedar isso? Tem que ter um bom nome, um bom título para a pessoa clicar. Acho que um exercício que eu convido para fazer você clicaria neste material que você produziu? Se você botar lá no título, tipo uma coisa super burocrática, podcast 01 entrevista Alexandra. Você acha que alguém vai clicar? Você clicaria? Não clicaria, né? Eu não clicaria. Mas se você bota um título legal, todas as coisas que a gente aprende na comunicação, elas precisam ser aplicadas também para esse novo formato que está ganhando tanto espaço. Quando a gente só tinha áudio no rádio, a gente ficava um pouquinho mais limitado, né? Porque assim, eu não conseguia ler, eu não conseguia clicar, eu precisava ligar o rádio e ouvir. Mas agora que a gente tem essa distribuição, a gente precisa pensar sobre isso. Precisa ter um cardzinho específico para cada episódio, para cada material que você subir. Precisa ter um pouco de SEO para quem for buscar no Google te encontrar. Precisa pensar, bom, mas as pessoas escutam por onde? Escutam pelo Spotify? Então, eu vou fazer um canal lá no Spotify, mas tem que lembrar que você tem um pessoal que é super, 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 super maluco pelos produtos da Apple. Então, vamos colocar lá. Tem ferramentas que, para fazer SEO e ser encontrado nos motores de busca, né, do Google, especialmente, faz um canal no SoundCloud. É uma ferramenta que é do Google.
tagueia bem, estuda quais palavras-chave tem a ver de fato com o seu produto, para que quando a Alexandra for buscar o podcast lá, caia no seu. Essas pequenas coisas, elas ajudam a alavancar, elas ajudam a mostrar um pouco do profissionalismo. Ainda no SoundCloud, é possível você colocar na descrição, além das tags, você colocar na descrição todo um texto. Então, coloca um texto ali contando o que tem, porque aqui a gente entra num outro ponto que chama acessibilidade. A gente precisa falar sobre isso, né, gente? Acessibilidade para surdos, para mudos, para surdos oralizados, para pessoas com baixa visão. Então, você consegue ajudar também essas pessoas. O ideal, né, eu sempre falo, o ideal seria a gente poder ter o podcast, ter o arquivo de áudio e ter a audiodescrição e ter libras, né, e ter tudo isso. Nem sempre a gente consegue, é um problema isso, e um problema do mercado, eu diria, mas a gente consegue achar algumas formas de ter. Sobe o áudio no YouTube, ativa a legenda, disponibiliza esse link também. Essas coisas são super importantes e também colocam a gente assim, né? O que a gente quer deixar para o mundo? A gente só quer produzir conteúdo? Ou a gente quer produzir conteúdo de fato que importa e tentar que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas, né? Eu vou sempre por essa linha, gostaria que todo mundo, né, pudesse ter acesso, então isso é muito, muito legal. E quando a gente pensa na distribuição, eu vou distribuir pelo Facebook, pelo Instagram e pelo LinkedIn e pelo WhatsApp. Pensar em conteúdos, pensar no card, pensar na chamada para cada rede, não querer fazer transposição. Eu fiz uma chamada e postei em todas. O público é diferente, os horários são diferentes, a forma que a gente vai acessar é diferente. Então, a gente precisa ter essas leituras também para que o produto, o podcast, né, para que o produto, ele de fato cumpra a sua função, ele seja legal, ele atinja o máximo de pessoas. Outra coisa para distribuir seu produto, conversa com outros canais, procura outros canais, vê o que tem que dar para fazer de cross, sabe? Troca, conversa, eu faço um programa, você faz outro. Isso funciona muito bem, muito bem. A gente faz às vezes algumas loucuras assim. E como o Maurício falou no início, ele está sendo uma plataforma, não é uma plataforma, eu acho que vou tratar como produto, né? Como um produto que está sendo muito buscado. Por todas aquelas coisas que eu falei antes. É um produto... Quando a gente está ouvindo, a gente absorve mais, né? Porque você está ouvindo. Quando a gente está lendo, às vezes está com a cabeça com outro problema, você tem dificuldade para entender, ou você está assistindo, você está podendo. Quando você está ouvindo, você tem um poder de concentração. E o áudio, ele às vezes é até mais detalhado, né? Para poder mandar. Então, a gente tem esse espaço cada vez crescendo mais, apesar de nós termos ainda 1/3 de pessoas com acesso à internet no Brasil que nem não fazem a menor ideia do que é podcast. E a gente não tem uma palavra em português, né, gente, para isso, como fake news / notícia falsa. Então, a gente ficou um pouco apegado a essa palavra aí do gringa, assim, que já virou, na verdade, virou uma palavra do mundo, né, o podcast. E ela tem muito espaço. A gente está começando agora essas produções. Eu acredito, desde o ano passado, quando o Jornal Nacional deu quase um bloco inteiro para falar sobre isso, quando a Globo botou o carimbo, maior veículo de comunicação, agora todos têm, né? A Globo News tem, todos os programas da Globo têm, e não são pedaços de programas que se extraiu o áudio e colocou. Não, se grava de novo, é um novo produto, com um olhar, com um formato. Então, acho que ganhou muita força e ganhou um carimbo para as empresas, para quem a gente pode produzir, do tipo de validade, né? Um grande veículo de comunicação validou este novo produto. Então, ele ganhou uma nova força, assim. E eu digo isso a partir do ponto de vista aí, de produtora de conteúdo, de business, de negócios,
Porque desde junho do ano passado, quando teve essa matéria no Jornal Nacional, muitas empresas passaram a nos procurar. A Associação Brasileira de Podcast, a Bipost, explodiu de empresas associadas a eles. Antes nós éramos em 10 empresas, eu era a única do Rio Grande do Sul. Então, tem essa validação. E as empresas, o marketing das empresas, a comunicação das empresas, começou a enxergar uma possibilidade de exposição da marca nesse formato de podcast, de áudio. Porque ele tem uma fácil distribuição, né, gente? Se ele não for gigantesco e você deixar ele bonitinho, você consegue mandar ele pelo WhatsApp num clique. E as pessoas amam compartilhar um áudio, né, gente? Amam. E eu vejo por mim, assim, eu recebo 1 milhão de áudios de todo tipo e eu compartilho, porque é o áudio engraçado, especialmente, né? Não é de graça que os podcasts mais escutados no Brasil são podcasts de comédia, de humor, né? Ainda não perdemos o humor, pelo jeito, entre outras coisas que já perdemos. Mas eu separei os 5 temas que mais são consumidos. Comédia, negócios, gente. O segundo lugar hoje no Brasil que consome podcast é sobre assunto negócios. E aí eu fui abrir isso para ver o que é negócios. Desde informações sobre como você ser um microempreendedor individual, até como você organiza fluxo de caixa de grandes empresas. Sabe? Um mar, assim. Imagina que isso seja um fio, um varal. Quantas milhares e milhares de conteúdos diferentes a gente pode pendurar nesse varal? Depois vem educação. Em quarto vem cursos de língua, que eu achei incrível, aumentou muito. E em quinto lugar vem cultura. Os noticiosos estão quase no fim da fila. Eu acredito que eles vão subir ainda e vão vir mais para cima, assim como até 2 anos atrás os de cultura, com dicas de livro, filme, nessa onda, estavam colados com o de comédia. Hoje, negócios está colado com isso. Então, eu vejo muito espaço para essa produção. Como que a gente pode fazer isso? Bom, você pode produzir, vamos pensar, é uma empresa que vende óculos de grau, óculos de sol. Mas o que eu vou produzir de podcast para uma empresa dessas? Uma infinidade de conteúdos. A empresa que vende óculos, normalmente quem manda fazer óculos é fiel à sua empresa, né? Eu uso óculos, estou sem aqui porque deixei lá no trabalho, mas eu procuro sempre no mesmo lugar. Eles têm um banco de dados, né? Da Alexandra, do Maurício, do Bebeto. Então, você tem ou o e-mail, ou você começa a formar esse banco de dados, esse potinho de ouro, né? Que são os dados. Dados é o novo petróleo. Já é o petróleo, né? Um dado sobre dado. O CPF hoje de uma pessoa é a 5ª coisa mais importante, gente, onde já foi a primeira coisa mais importante. Hoje a coisa mais importante que você pode ter de uma pessoa é o telefone e o e-mail dela. E além de monitorar ela pelas redes, né, tudo que ela faz, porque você consegue chegar. Então você precisa ter esse banco dessas pessoas. Quem é o meu cliente? Bom, eu vou mapear lá. Então, vou começar a produzir conteúdos e encaminhar para as pessoas, para os meus clientes. Depois, lá nas redes, você começa a distribuir lá coisas interessantes. Você sabia que usar um óculos que não tem proteção UVA, UVB... Provavelmente estou falando alguma coisa errada aqui sobre o óculos. Mas ir no sol e você pode prejudicar a sua visão e blá, blá, blá. Você sabia que ver TV com um óculos equivocado, que não é para você, você pode ter problemas. Coisas que você entrega uma solução de graça para uma pessoa que... Você entrega a vacina para a pessoa que tem dor, sem cobrar nada dela por isso, porque você só deu a informação. Você cria... Né, sai o fio do meu coração e vai para o coração do consumidor.
Quando esse consumidor quiser trocar o óculos, indicar para alguém um lugar, ele vai lembrar dessa empresa que trouxe uma solução para ele, que avisou ele que, olha só, lavar o óculos com sabonete risca, tira a proteção. A Alexandra aprendeu isso recentemente, ao perder um óculos, porque eu lavava o meu com sabonete. Então, essas pequenas coisas que você pode fazer, isso vai multiplicando e você vai reafirmando. Então, você faz lá, você assina o podcast. Essa foi uma dica da empresa XYZ. Esse áudio fácil, ele pode compartilhar. A Alexandra compartilha com a mãe, com a irmã, no grupo da família, no grupo de não sei quem. Se você fizer uma boa edição, uma edição leve, uma edição reta, uma edição bonita, uma voz legal, um texto que dá vontade de ouvir, eu vou querer compartilhar, porque isso é utilidade pública. Porque eu não quero que os meus amigos que usam óculos percam a lente do óculos porque lavam com sabonete e não sabem. Então, esses conteúdos, eles são, eu brinco que eles são autocompartilháveis. E você está falando daquela empresa. Eu trouxe aqui o exemplo do óculos, porque eu estou com o meu óculos que eu perdi, tive que mandar fazer de novo na cabeça, e essa seria uma boa saída. Mas esses são formatos que você consegue colocar o nome da empresa sem que pareça somente uma publicidade. Né? Então, que você tenha um conteúdo, você está entregando algo a mais. E depois você pode fazer também uma publicidade, você pode cruzar isso tudo. Esses formatos, eles têm funcionado muito bem. E eu tenho, eu tenho clientes, por exemplo, que são escolas, eu tenho um cliente que é o Grupo A, que eles são especialistas, eles dão aulas de especialização na área da saúde, a maior plataforma do Brasil. Então, eles dão especialização para médicos, para dentistas, para profissionais da saúde, né, que já são graduados. Hoje, um dos produtos que eles têm que complementa essas especializações estão em áudio. Então, a gente produz vários conteúdos, não são conteúdos rasos, são conteúdos que às vezes levam um mês para fazer um podcast de 15 minutos. E aí a gente teve que fazer vários testes AB para entender se o médico que está fazendo a especialização, se ele prefere, se ele tem tempo para um podcast de 30 minutos, 1 minuto, ou se eu preciso condensar em 15 minutos, ou se eu preciso fazer em 3 blocos de 10. E a gente fez pesquisa com isso, a gente fez teste AB também, até a gente descobrir um formato. Então, a gente delimitou um formato que o que mais funciona para esse tipo de público é um formato de um podcast bem profundo, com um especialista no assunto só falando, um narrador, ou 2 narradores, às vezes, em forma de conversa, de até 15 minutos. Então, é um baile para fazer, né, gente? Você vai falar sobre um que a gente fez, bioética, agora em tempos de pandemia, que se discute quem eu atendo. O jovem, se eu tenho uma vaga no hospital só, e chega uma pessoa com 70 anos e um jovem de 20 anos, os dois com Covid, quem eu atendo? Existem regras, obviamente, né, gente? Existem regras, mas nem sempre essas regras conseguem ser aplicadas. Então, esse é um material que foi muito legal a gente fazer, porque a gente estava até assustado, porque é para gente muito especialista, e ele foi muito legal. A gente fez um outro sobre o uso da inteligência artificial na medicina, né? Os reloginhos que medem absolutamente tudo. Eu comprei esse reloginho porque eu achei que eu estava com os batimentos cardíacos muito altos, eu descobri que estava mesmo, agora estou fazendo tratamento do coração. E foi depois desse material que a gente fez. Então, em tudo tem pauta. Eu falo sempre sobre isso, que absolutamente tudo tem pauta. E a gente ter a sensibilidade de como empacotar esta pauta e onde distribuir. E no nosso caso, que estamos falando tanto aqui em podcast, eu vejo que tem assim, ó, um espaço gigantesco aberto para a gente produzir todo tipo de material.
Só um pouquinho antes de eu falar um pouquinho sobre equipamento e algumas coisas assim, que eu não quero gastar muito tempo com isso, porque isso todo mundo dá um Google e tem 1 milhão de tutoriais, né, gente? Então, isso... eu queria falar sobre um prêmio que a gente recebeu, que é o Prêmio de Direitos Humanos, o 35º Prêmio de Direitos Humanos, e eu quero falar sobre isso porque ele é muito significativo para mim. Primeiro porque é um prêmio de direitos humanos, né? E é onde é a minha casa, assim, é onde eu estou muito. Mas foi o primeiro ano em 35 anos desse prêmio, que é considerado, né, é o nosso Oscar do jornalismo brasileiro. E foi a primeira vez que uma agência de conteúdo levou um prêmio, e não um veículo de comunicação. E isso nasceu... Como que nasceu essa série? Essa série foram só 4 episódios, de 5 minutos cada um, e ela é sobre fake news. É uma espécie de guia sobre fake news, notícia falsa. Um dia, conversando com uma colega, uma jornalista, doutora e professora da Unicinos, a Thaís Saibit, trabalhou muitos anos na Zero Hora, ela fez doutorado dela em cima de fake news. A gente estava tomando um chimarrão lá na Padrinho uma manhã, e eu contei para ela uma história, que a minha mãe, agora ela mora em Chapecó, mas até 2 anos atrás ela morava em Constantina. E uma vizinha falou para ela que fake news e notícia falsa não eram a mesma coisa, de forma alguma. E aí minha mãe me ligou. Eu vou ligar pra minha filha, então. Minha mãe ligou, e daí eu expliquei para minha mãe, né, que é a mesma coisa, só que é uma expressão em inglês, lá, 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 lá. E aí a gente começou a conversar e falar assim, nossa, a gente que domina a fake news tem tido umas conversas um pouco elevadas, assim, enquanto a grande massa não faz a menor ideia do que a gente está falando e está compartilhando fake news sem sequer saber. Será que nós, comunicadores, não estamos equivocados na maneira que a gente está tratando desse assunto? A gente não está tratando muito academicamente, conceitualmente, onde as pessoas não têm esse acesso? E a gente começou nessa discussão, e aí eu falei para ela que quando eu palestro, eu sempre falo, né, que o comunicador precisa traduzir as coisas para Dona Maria. E aí eu sempre uso, né, a expressão Dona Maria, e ela falou, Dona Maria é o nome da minha mãe. Eu falei, então vamos fazer uma série de podcasts para tua mãe, para Dona Maria e para minha. E a gente estudamos muito, ralamos muito para chegar a esses 4 podcasts, onde a gente foi fazendo uma narrativa, assim. Então, a gente primeiro explicou o que é uma fake news, como que ela surge, depois como que você faz para se proteger, como que você confere as coisas. A gente falou, inclusive, a diferença de que o Facebook não é a internet, né? Que a internet é muito maior. Então, falamos sobre alguns lugares para pesquisar pequenas coisas, do tipo você conferir... normalmente, né, vem tudo em caixa alta, conferir se aquele cargo daquela pessoa existe. Coisas que, talvez para a gente, quando a gente olha, a gente fala, nossa, que raso isso. Mas para a população no geral, que não estuda isso, que não está falando sobre isso todos os dias, não faz muito sentido. E a gente teve a felicidade... a primeira felicidade é que esse conteúdo a gente distribuiu gratuitamente para todas as rádios do Rio Grande do Sul e de São Paulo. E, assim, quase 80% das rádios do Rio Grande do Sul tocaram o nosso material, que foi muito legal. A Unicinos usa, a USP usou em sala de aula, lá em alguns momentos, a rádio da Unicinos, falecida, né, infelizmente, usou. Ele teve uma distribuição muito grande. E essa foi a nossa acho que esse é o grande presente, né, para gente que produz conteúdo, é quando as pessoas acessam e o conteúdo serve para alguma coisa. Mas aí, de lambuja, veio o prêmio, né? Ganhamos o 2º lugar na categoria rádio, do 35º Prêmio de Direitos Humanos, e foi a primeira vez, assim, e eu fiquei muito feliz, porque a Thaís estava dando um curso de fact-checking no Paraná, na noite,
E eu fui buscar esse prêmio lá na OAB e eu olhei para o lado e estava assim, todos os repórteres dos grandes veículos do país, e eu estava lá para buscar esse prêmio, assim, que é mais do que o troféuzinho para colocar, mas é isso, sabe? Tem democratização da informação aqui, tem um olhar mais profundo, tem uma construção conjunta. Eu falo muito sobre viver em rede, e viver em rede é isso. É você colar com alguém, você discutir, você construir coisas juntas, não se apegar tanto ao teu. Ah, mas a ideia foi minha. A ideia é nossa, a ideia é junto, a gente precisa botar projetos para fora. Então, esse foi um formato, ele está disponível, está no Spotify, está no nosso site da Padrinho, está no SoundCloud da Padrinho também, e eu tenho um orgulho enorme, e eu uso esse exemplo, não porque ele ganhou o prêmio, mas porque surgiu, porque tem pauta em tudo. Tem pauta em tudo. Quando a gente começa a observar, saiu de dentro da minha casa e da casa da mãe da casa da Thaís, saiu das nossas mães. Então tem pauta em tudo. Ele foi muito bem embalado, sim. A gente tinha uma Thaís muito especialista, né, no tema fake news. Então ele ficou um produto muito legal e ele teve um impacto. E eu acho que o áudio ele cumpre muito bem esse papel. Se a gente pensar especialmente nas camadas mais baixas financeiramente e, né, as periféricas, que são mais pobres, que têm menos acesso às coisas, muito menos acesso, e que, infelizmente, por conta dessa sociedade, eles acabam tendo essa falta de acesso, fazer eles ter uma educação precarizada, uma dificuldade maior na interpretação do texto, o que dificulta para eles pegar um texto e entender de fato. E isso é uma coisa muito triste, assim. E eu acho que o áudio, o podcast, a facilidade dele nessa distribuição ajuda muito a levar uma informação de qualidade para essas pessoas, que, na grande maioria das vezes, estão à mercê. É diferente da gente que está aqui, que tem toda a possibilidade, que tem telefones modernos, que vive normalmente nas zonas centrais da cidade, que tem acesso, né? Então, quando eu vejo que a gente pode produzir conteúdo, sim, para a comunidade que mora lá no fundo, que tem muita dificuldade em acessar, que a única informação dela é o radinho, ou então a TV aberta, que a gente pode levar uma outra visão para ela, que a gente pode ir lá e ouvir ela, contar a história dela, fazer ela se enxergar, levar informação de qualidade para ela, ajudar no combate a fake news, sabe? Levar informação de qualidade, porque informação é poder. Quando você diz para a pessoa, você ensina para a pessoa qual é o direito dela, você está dando poder para essa pessoa, você tá tirando alguém de um sofrimento, você está fazendo uma sociedade melhor. E podem me chamar, às vezes, um pouco de poliana, né? Porque eu sou um pouco poliana, às vezes, com as coisas, mas eu acredito que a transformação do mundo vem de cada um de nós. De cada um de nós fazer um pouquinho. E nós, enquanto comunicadores, a gente tem um canhão muito grande, porque a gente aprende a técnica de comunicar corretamente, de como chegar até as pessoas. E a gente tem esse acesso, a gente precisa aprender a levar esse acesso para quem precisa, para transformar o mundo também. E eu não estou aqui dizendo, mas então eu não posso trabalhar num grande veículo. Não, eu também trabalhei num grande veículo, é maravilhoso. Mas quando a gente tem essa consciência e você está num grande, num pequeno veículo, no seu veículo, na forma como você achou para comunicar, você está consciente disso, e você acha maneiras de levar até essas pessoas que têm mais dificuldade para encontrar, de acesso mesmo. E aí eu acho que a comunicação ela se torna completa mesmo, e eu acredito na função social da comunicação. Muita gente não acredita, mas eu acredito na função social da comunicação. Gastei todo o meu tempo, Maurício? Não, tu queres falar mais um pouquinho ou a gente pode começar a debater e abrir para o pessoal discutir? Vamos, né? Vamos Vamos. falar. Bom, tem
Então, quem quiser fazer perguntas, pode deixar ali no bate-papo. Então, as suas perguntas que daí eu vou encaminhar para a Alexandra. Tem uma da Então, Michelle ali, deixa eu ver aqui, já tem perguntas. bem no finalzinho. Tem uma da Michelle Cap Trevisan. Ali, da Michelle. Lê para mim, porque eu tô só no celular, eu não tô achando. Ali, ela quer saber como fazer conexões entre temas para as pautas e marcas, produtos. Noto bastante dificuldade na graduação e na pós em ampliar essa relação entre marcas e pautas. Então, a Alexandra falou sobre, ali até do óculos, né, de se inserir dentro do podcast, né? Ou ser como se fosse tanto um patrocinador ou como se fosse um podcast dessa marca. Então, é uma das questões que ela colocou. Então, eu poderia falar um pouquinho mais sobre como fazer essa relação entre, digamos assim, o jornalismo e a publicidade no podcast. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: precisa ser verdadeiro, tá? Precisa muito ser verdadeiro. Por exemplo, se a loja lá que vende óculos, vou seguir nesse case aí, tá? Se essa loja que vende esse óculos não tem, assim, nenhum envolvimento com nada, não está se ela não contrata mulheres grávidas, demite mulheres grávidas, não tem um negro trabalhando na sua empresa. Não adianta você querer produzir um conteúdo falando da importância de se respeitar as mulheres e os negros, porque aquela empresa não faz isso. Então, nesse caso, você precisa sempre ter um trabalho pré. Né? Tipo assim, beleza, vamos ter projetos aqui. Bom, até desenvolver esses projetos, vamos tocar outras pautas. Então, vamos achar pautas verdadeiras. Porque é muito fácil, gente, hoje... Eu nem quero entrar nesse tema aí da cancelamento, porque senão eu vou querer ficar aqui literalmente até amanhã falando sobre isso. Mas nós vivemos a era dos cancelamentos e hoje as informações elas circulam muito rápido. E o cancelamento eu acho um problema, né? Porque você é muito raso, você não consegue ter profundidade para saber se aquela empresa, aquela marca merece mesmo ser cancelada. Mas a gente tem exemplos como a Bombril, que lançou em pleno 2020 aquela esponja, né? Teve que se retratar. Uma empresa desse tamanho. Ou então, nessa semana, a grande polêmica da sócia do Nubank, que falou aquela aberração de que não contrata negros para liderança, que é muito difícil achar negros para liderança, porque os negros não estão preparados. Né? Que é essa loucura. A empresa teve um problemaço, gerenciamento de crise e tudo mais. E tiveram que fazer várias coisas para resolver. Então, é descobrir o que a empresa tem e entender o seguinte: o consumidor daquela marca, daquele produto, daquele serviço. Qual que é a dor dele? Quais são as dores daquele serviço, daquele consumidor? Eu, Alexandra, gosto de fazer esse caminho para descobrir o que pode ter de pauta, o que eu consigo levantar de pauta, o que pode se transformar em pauta. Então, digamos lá, vamos seguir na loja que vende óculos. Eu preciso levantar quais são as dores. E aí é conversas com a empresa, com o vendedor, com o cara que abre a porta, com a tia do café, com todo mundo. O que mais vende aqui? O que mais vende são óculos para pessoa com um grau entre 2 e 2,5 para estigmatismo. Bom, vamos estudar um pouquinho o que isso significa. É hereditário? Não, é por não ter esse cuidado? É por usar óculos do camelô? É por ver muita TV? Por assistir celular muito perto do olho? Vamos conversar com o médico, fala com o especialista, entrega uma solução para a pessoa que tem a dor. E aí, de novo, imagina, quantos tipos de persona, quanto público-alvo você encontra dentro de cada marca, cada empresa, né? E aí, se tu pensar de novo dentro da marca de óculos, você vai ter óculos de grau, tá? Para todos os tipos de doença? Não é doença, né? Todos os tipos de necessidade, tá? Astigmatismo, miopia, os dois, bifocal, sei lá mais o quê. Você vai ter os especiais para quem tem alto grau, que é
feito totalmente diferente. Você pode contar de onde vem a lente que é feito, o óculos tal. Por exemplo, eu sei que para cortar a lente que vai no óculos é um troço muito maluco. Você pode contar isso, como é feito. Num podcast, você pode entrar em contato com a empresa que faz a lente, que vende, pedir para eles captar o barulhinho do corte. Sabe? Isso tudo é o que você vai botando os elementos. Isso é o que vai fazer a Alexandra ouvir e querer ouvir mais. Sabe? Então, não pode ser só um texto seco. Tem que ter a vinheta, tem que ter o BG, tem que ter o barulhinho. Se você vai falar da internet de escada, tem que ter o maluco. Então, você tem isso. Você tem óculos para criança. Você pode conversar com a mãe de uma criança para ela contar o que mudou na vida do filho desde que ele passou a usar o óculos e enxergar melhor. Ele sorri mais, ele diz que ama, ele está mais feliz. Ou quando essa criança já pode falar, ela pode contar, nossa, antes eu via tudo borrado e agora eu enxergo o meu gato, o meu cachorro, eu posso olhar o olho da minha mãe. Então, essa sensibilidade de descobrir. Eu gosto de ir pelo caminho oposto. A minha marca cura dores, tantas dores. Quem é que tem essas dores? Aí depois disso você tem lá... Aí você pode falar de cuidado com o teu óculos, a caixinha do óculos, o sabonete, o que você passa para limpar. Aí depois o que vende mais numa loja de óculos? Óculos para sol. Aí você tem mais uma infinidade de coisas. Você pode falar de bem-estar, você pode falar de saúde, você pode falar de estética, você pode falar sobre formato de óculos, você pode buscar, sei lá, fulana usa óculos assim, você pode conversar com o vendedor, você pode conversar com o cara que mede o teu grau, as lojas têm sempre parceria com oftalmologistas, você pode fazer uma série com oftalmologista, dando dicas, por exemplo, tá começando o verão, tá? Começa o verão daqui um mês. Uma série sobre dicas para proteger o olho no verão. Na praia, na rua, em ambientes muito claros. Você pode fazer uma série sobre pessoas com olho claro. Qual que é o melhor tipo de lente? Lentes para o verão, lentes para o inverno. Então, olha quantas coisas a gente já pôde levantar. Já tem conteúdo para um ano para essa empresa, tá? Se acharem essa empresa, já diz que a gente já está com o planejamento de conteúdo fechado. Tá Quando ótimo. você faz isso, você pode botar o nome da empresa, você pode botar os funcionários da empresa, e aí é um caminhão de coisas. A Alexandra é uma ótima planejadora, né? Ah. De pensar ideias. A gente tem uma outra pergunta aqui do Pedro Machado. Já, Ele mas quer saber. Maurício, tem o Leandro que está com a mãozinha levantada há horas, deve estar doendo o braço dele. Fala, Leandro! Fala, Leandro, pode Ele adora ativar o perguntar. microfone. Depois tu chama o Pedro. Primeiramente, boa noite, Alexandra. Queria te fazer umas 2 ou 3 perguntinhas que é meio que num segmento. Compila. Eu queria saber como é que tu analisa as propostas plataformas bases de upload para podcast, como Spotify, Deezer, YouTube, e qual que te dá um suporte melhor para ti? E qual que tem uma possibilidade de um possível retorno financeiro, né? Já que tu está produzindo um conteúdo, analisando um possível retorno financeiro. Eu já observei, talvez eu possa estar errado na forma de expressar o nome, mas no YouTube tem algumas plataformas que os integrantes do podcast gravam ali na mesa eles conversando. Não sei se consideram podcast e queria saber qual era a tua opinião sobre isso. E queria saber qual a importância dos podcasts nesse período de pandemia do coronavírus. Beleza, vou começar por essa última aí. Quando em 16 de março, quando a gente decidiu mandar todo mundo para casa lá da Padrinho, todos os funcionários, todos não, foram quase todos para casa e a gente permaneceu com uma funcionária indo à agência com todos os cuidados, porque a gente precisava do estúdio. Como a gente atende os 2 Sebrais, a gente tem em contrato, tem uma especificidade que tem que ser gravado em estúdio, a gente precisava. Como que a gente vai resolver isso? A gente comprou equipamentos novos
e ficou equipamento na minha casa, equipamento na casa de outro profissional, além do que a gente ficou lá para a gente conseguir fazer as outras entregas. Giovana, querida, permaneceu o tempo inteiro lá na Padrim, com todos os cuidados, sozinha, ninguém mais foi lá, mandamos fazer todas as limpezas possíveis, e isso foi uma sexta-feira. Eu passei o fim de semana inteiro pensando o seguinte: o que vai acontecer? Na segunda-feira, 8 da manhã, a gente fez uma reunião e a gente abriu um canal onde a gente começou a produzir conteúdo e distribuiu gratuitamente para todas as rádios do estado e tudo sobre a pandemia. De novo, com o olhar da fake news, como é que a gente vai produzir isso? Olhando muito e vendo que o interior cada vez mais tem suas rádios com menos profissionais para apurar. Então, com menos produção de conteúdo e mais só comentarista, análise, mas que demora um pouco para chegar. Então, a gente começou a produzir, fomos uma das primeiras agências a começar a produzir conteúdo sobre a pandemia. E eu acredito fundamental, acho que o podcast está cumprindo um papel fundamental durante a pandemia no envio de informação correta, por todos aqueles motivos que eu falei antes, tá? Então, eu acho que, assim, foi um momento que cresceu muito. Eu até separei um dado aqui, ó. Separei um dado que fala sobre isso, que na pandemia, um número até junho, teve um aumento de 20% nos usuários do Spotify e 18% de novos consumidores de podcast no Brasil. É um aumento maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, a pandemia, ela trouxe algumas mudanças de comportamento bem malucas, né? Que foi, as pessoas voltaram a ver televisão aberta. Que antes a gente passava o dia inteiro trabalhando, chegava em casa à noite, ligava no Netflix ou no máximo no Jornal Nacional, tchau, adeus, vambora. Agora, especialmente as camadas com menos acesso, tá? Muito tempo dentro de casa, só um pouquinho. Muito tempo dentro de casa, muitas pessoas, a TV passou a ser um super companheiro. E o áudio também. Então, o podcast, o Spotify com as suas possibilidades de do free, né, totalmente de graça, mas com a possibilidade das assinaturas família, que você paga R$ 26,90, se eu não me engano, e você tem 5 pessoas, então se tornou muito mais barato. É fundamental. Teve esse acréscimo e, de novo, possibilidade de levar informação de qualidade. Então, acho que a pandemia, muito importante, os dois lados. A pandemia provocou e a gente devolveu, produtores de conteúdo estão devolvendo e ainda tem muito espaço e coisas para fazer. Sobre as plataformas. Bom, o Spotify, ele não é é só um player. E isso é importante a gente saber. Eu não consigo armazenar meu conteúdo no Spotify. Eu não posso ir lá fazer uma assinatura, como eu faço no SoundCloud, no Deezer, tá? No Spreaker, algumas coisas. Ele é só um player. Então, eu preciso escolher um lugar para hospedar, para armazenar os meus podcasts e jogar esse RSS dessa plataforma que eu escolhi para hospedar, que converse lá com o Spotify e mande ver. O Spotify é o player de maior audiência. Então, quando a gente pensa em audiência, em monetizar, a gente precisa pensar o que exatamente, o que é o monetizar exatamente. O YouTube nos dá o quê? A pessoa escuta, assiste, e eu ganho uns pila por isso. Essa é uma maneira. Mas a lógica do Spotify é outra, mais de exposição. Eles vão mudar, tá? Porque eles agora vão colocar a plataforma de vídeo e provavelmente vai ter uma possibilidade de monetização muito parecida com o que o YouTube está fazendo. Mas hoje o Spotify, ele é muito mais exposição de marca. Né? E aí você pode e ele dá o espaço para você botar o cardzinho de cada um e tudo mais, então isso você pode colocar. E eu acho que as plataformas é muito assim, ó, muito de... Volto lá naquilo que eu falei no início. Analisar o que de fato eu quero. Eu quero produzir conteúdo e não é para nenhuma marca, eu quero ganhar uns pila no fim do mês
Bom, hospeda no YouTube, joga no Spotify para isso, faz cruzamento. Não fica pegado a um lugar só. Quanto mais lugares você tiver, mais pessoas vão acessar. E aqui no Brasil está entrando muitas plataformas que tem essa possibilidade de você hospedar, de você colocar. Eu gosto muito do SoundCloud porque, é uma ferramenta segura. Eu sei que eu não vou perder minhas coisas, dificilmente uma ferramenta que vai morrer, como muitas por aí eu perco todo o meu material. Ela faz um serviço de SEO perfeito, porque é Google. E ela conversa muito bem e nunca dá pau com o Spotify. Então, assim, eu armazeno lá, mas eu ando em outros vários. Ando no Deezer, no Spreaker, tem mais 1 milhão de coisas. Então, acho que vale experimentar. Perfeito. Acho que antes de eu passar a pergunta aí do Pedro, eu tenho uma perguntinha que tem a ver com o que o Leandro pensou, que é sobre, primeiro, né, o SoundCloud, né? Ele é o SoundCloud e também a gente pensar nessas plataformas de streaming, né? Como pensar essa democratização do acesso ao podcast, né? Fazer com que ele chegue até as camadas mais pobres, sendo que boa parte o Spotify e o Deezer são pagas, né? Talvez essa família seria uma maneira da gente democratizar, né? Tem então uma assinatura que é feita por várias pessoas e aí cada uma paga bem pouquinho, né? Ou até mesmo quem tem mais recursos pode oferecer para pessoas ali que não tem como pagar, ou seja, vamos ajudar o pessoal. Ou que outras alternativas a gente teria para tentar democratizar? WhatsApp. Quem é que não tem WhatsApp hoje no Brasil, né, gente? O WhatsApp, para o bem ou para o mal, é a ferramenta mais usada. E nessas camadas que a gente fala, estava falando, que são as menos favorecidas, né, as com menos acesso, é a grande fonte de informação delas. O WhatsApp é o primeiro. Pois é, Alexandra, mas como chegar até essas pessoas? Bom, aí a gente tem que dar aquela cavocadinha e não ficar pensando, mas eu não posso distribuir porque eu não tenho. Bom, aí a gente tem que botar a cabeça para pensar, tá? Eu quero fazer conteúdo sobre direito das mulheres, quais são os direitos que as mulheres têm, direito mesmo, para mulheres periféricas. Bom, a primeira coisa é mapear que grupos existem, os grupos comunitários, achar o líder comunitário, procurar a igreja, que é muito forte, procurar o grupo de jovens, procurar quem entra naquela comunidade, o líder comunitário. É o cara que vai te ajudar. Esse líder, ele tem um número, ele é um nano influenciador, né? Que tem até 2.000 pessoas no Instagram, ou que ele tem até 200, 300 contatos no seu WhatsApp. Esse cara vai te ajudar. Se for um projeto sério, né? Eu volto a dizer que a gente sempre parte do princípio que é um projeto sério e verdadeiro. Então, esse é um caminho. Você vai lá, é nichar as coisas. Não pensar assim, eu quero atingir o mundo inteiro. Isso não existe. Isso aí é resultado daí. Né? Aqui, bom, eu também quero que minhas coisas atinjam o mundo inteiro, mas isso é resultado. Mas aí é nichar as coisas. Bom, se o assunto eu quero atingir lá as meninas, eu quero fazer um trabalho de educação sexual para mostrar para as meninas o quanto é importante o uso de preservativo, o quanto é importante a gravidez na adolescência, os riscos disso tudo. Eu tenho um projeto para isso. Bom, vamos mapear os lugares que você pode entrar e que a linguagem que você está falando, fazendo o conteúdo condiz com aquilo. Onde que eu encontro essas meninas? Na escola. Então tem que ir lá, tem que ligar para a diretora, tem que bater na porta lá, tem que se apresentar, tem que dizer quem você é, levar o projeto, falar, cara, esse projeto é sério, tá aqui, ó, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Então é o que os comunicadores fazem, catar o seu público. Tem que tirar a bunda da cadeira e ir para a rua, gente. Pegar o telefone, ir lá visitar, conhecer a realidade, ir no encontro de jovens,
ir lá no clube onde as meninas, no pequeno lugar, na quadra de tênis onde as meninas jogam vôlei, na quadra na pista de skate, conversar com a galera, pega o número de telefone, conversa com quem está aí. Então, esse é um caminho. Parece pequenininho, mas de pouquinho em pouquinho a gente começa a transformar. Tá, vamos lá para a pergunta do Pedro Machado. Ele quer saber se tem dicas de product placement do podcast, né? Porque no audiovisual existem recursos para tornar muito mais fácil. Assim, ó, eu acho que o podcast ele está muito ligado à criatividade. Acho que isso é o que de fato decide. De novo, se você tem um penso para ele antes, você vai pensar nos barulhinhos, que vai subir o som, descer o som, que horas que entra a entrevista, sabe? Qual é a trilha que combina. E aí, assim, a gente tem o YouTube mesmo tem um banco de trilhas que é maravilhoso, que está sempre, todo dia sobe um monte de coisa. E aí você pode produzir, tem coisas que você mesmo produz. Tem barulhinhos que você mesmo produz, que você busca, tem bancos para isso. O audiovisual, é claro, a imagem, né? A gente, quando você vê, precisa ser... Quanto mais bonito, mais a gente quer ver, né? Então, assim, você precisa pensar muito na luz, no corte, no olhar, isso. O áudio, ele está muito mais ligado ao impacto da fala e a como você constrói isso. Às vezes você está fazendo um podcast de entrevista, uma resposta muito longa ou uma pergunta muito longa vai desestimular. Então você tem que sempre lembrar que na edição você tem que dar uma quebradinha, ou então você tem que subir uma trilha, ou se a pessoa fala muito baixo, não dá para botar trilha, limpar o som. Por isso que eu acho que a grande preocupação é fazer uma boa captação. E hoje é fácil de fazer uma boa captação. Que eu falei, um microfone de R$150 hoje, com USB, e a minha dica é: comprem sempre microfones condensadores, porque eles são muito melhores, eles pegam 360 graus, ou você pode coordenar o que você quer pegar, então você pode estar entrevistando ao vivo a pessoa. Ele tem muita, muita qualidade, eles são um pouco mais caros, mas eles são infinitamente melhores, você vai ter resultado nisso. Então, eu acho que o podcast, para mim, está muito ligado à criatividade. E tem que escutar muito, né, gente? Tem que escutar, tem muito podcast bom por aí que a gente se influencia. Não é para copiar, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que a gente pode, sim, se influenciar, ver o que tem de bom por aí, misturar, puxar um, puxar outro. Eu acho que a criatividade, ela está mais importante do que outras coisas. Perfeito, buscar referências. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Bebeto ali, acho que quer dar Tem uma pergunta, Bebeto, ou quer dar já um recado? Não, só dizer que a gente já está esgotando o nosso prazo. Estourando. Tá. E se deixar, Alexandre, não fala, né? Não, se deixar, a gente continua aqui. Então, agradecer a todos vocês que participaram, que assistiram, né? É um fórum diferente, um fórum remoto, mas igualmente ele é tão rico quanto um fórum ao vivo, porque a gente aprende muito, a gente tem as trocas, a gente tem os convidados que sempre trazem informações importantíssimas, compartilham suas experiências, né? E foi um show a gente ter compartilhado essa noite com a Alexandra. Te agradeço muito. E deixar, então, um finalzinho para as tuas últimas palavras, Alexandra. Isso. Obrigado. Então, tá bem. Eu só quero agradecer muito pelo convite. E é um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês, por mais que seja virtual. Mas eu acho que a gente sempre falar e ouvir, compartilhar, acho que é a coisa mais importante que tem. Então, e já perceberam que eu falo para valer, né? Isso aí não é mais novidade para ninguém. Quem quiser continuar conversando, me chama nas redes. Bem fácil me encontrar. Bebeto tem meu telefone também, né, Bebeto? Dá para mandar um zap sem problema. E tem que assistir o teu vídeo, né?
É verdade. Quem quiser ver o documentário, a Alexandra, manda um recadinho que eu mando o link e a senha, porque, como eu expliquei antes, ele está numa plataforma com senha, porque até dezembro a gente ainda pode inscrever ele em festivais, e aí quando ele fica aberto, a gente não pode mais inscrever. Então, esse é um documentário de 15 minutos, eu impresso minha história para a gente falar sobre o feminismo. E só para encerrar, ele foi indicado já, né? Onde ele foi indicado? A gente foi selecionado para vários festivais, a gente ganhou 3 prêmios até agora. A gente ganhou o Festival de Cinema de Três Passos, que é um festival incrível, e está aqui no nosso estado, e às vezes eu demorei para descobrir ele. A gente ganhou menção honrosa num festival de Minas Gerais. E a última... Inclusive. Isso, né? A gente fez campanha, né, Bebeto? Não, sim. Aquele foi voto popular. E menção honrosa agora num festival que chama Parque Paraguaio, que é um festival que tem na Argentina. E esse ano, por acaso, a temática foi mulheres também. E eu tive a felicidade o documentário foi selecionado e ganhou uma menção honrosa, assim. Eu fiquei muito feliz, a gente está muito feliz com a trajetória dele. Rodou bastante, menos do que a gente gostaria por conta da pandemia, né, infelizmente. Mas vamos rodar com ele para fazer outras discussões aí no ano que vem. Eu acho que seria bom, Alexandre, lembrar que é um documentário que não é só para as mulheres, que os homens devem ver também, né? O feminismo é uma causa de todos. De todos, exatamente. Todos. É fundamental a gente falar sobre isso. E aí vamos fazer mais uma rodada só para isso, né, Bebeto? Isso, vamos fazer sim, pode deixar. Muito obrigado, Alexandre, obrigado, Maurício, obrigado a todo mundo. Obrigado. Ó, tem um monte de gente aqui querendo o link já, depois tu me manda, Ali, que eu passo para as alunas que já estão aqui enlouquecidas. Coisa boa. Foi maravilhosa, que está todo mundo muito feliz. Muito obrigado por essa noite. Se fosse outros tempos... Não, eu ia dizer, Ali, se fosse outros tempos, era de você ir presencialmente apresentar o teu documentário. Ele vale uma discussão, assim, cara a cara, assim, é show, assim. Quando passar, ou pelo menos der uma baixada nessa pandemia, a gente organiza mais uma sessão aí em Santa Maria e eu vou. Eu quase não gosto de Santa Maria, né? Não. E a gente quase não gosta de te ouvir, Ali. Que maravilha. A Cione, eu tô sem câmera agora, por isso tô assim, escondida. Mas uma delícia te ouvir e querendo continuar. Olha, eu acho que a gente podia alargar o fórum, Bebeto. O que tu acha? Para a gente continuar, puxar outros assuntos com a Alessandra. Não, já vou sugerir aqui, Alexandra, para mais adiante tu passar o link para eu botar para os meus alunos de cinema para discutir e comentar o filme em aula. Ah, coisa boa. É importante levar essa discussão. Gente, agradeço, assim, sem tamanho pelo convite. E, como eu falei lá no início, eu acho que adoro estar em universidades, porque eu acredito que a gente precisa encerrar esse ranço que às vezes tem entre a academia e o mercado, que não tem lógica nenhuma, absolutamente nenhuma. E eu sempre aprendo muito, então acho que é uma troca muito grande, é uma delícia mesmo estar com vocês. Vocês podem ver, né? Estou aqui num quarto de hotel, estou trabalhando, estou fora de casa desde o fim de setembro, estou fazendo uma campanha e uma experiência nova também. Trouxe os podcasts para a campanha também. Então, agradeço muito o carinho de vocês todos e tomara que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Certo. Beijo, então. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, obrigadão. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Obrigado quem ficou até o final. Muito obrigado, colegas, alunos, alunas, todo mundo. Amanhã tem mais, 8h30. Depois às 10 e depois teremos mais 2.